A diferença entre atração e relacionamento com seu público. Aqui, João Rios, do outro canto, Shando Natsumi, e hoje a gente vai falar a respeito de 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é a etapa de atração nas redes. O segundo é separar para se relacionar. E o terceiro, a diferença do conteúdo de atração para aquele de relacionamento. Vamos começar então falando a respeito da etapa de atração. Mas por que eu estou falando tudo isso? Vamos pensar um pouco o porquê de tudo. Tá? Lembra que a gente disse que você tem que saber o seu superpoder, depois entender que pessoa que você vai ajudar, né? Quem é a tua persona, depois entender onde ela está, você tem que estar lá, tirar ela do barulho do mundo, trazer para perto de você, né, na sua zona de engajamento, formar a sua tribo, a sua comunidade. Ali você vai se relacionar e conquistar para depois entender o que ela precisa mais profundamente, né? Porque no começo da jornada a gente acredita aquelas coisas que ela poderia necessitar, as dores que podem fazer com que ela se mova, mas quando a gente atrai aquelas pessoas, a gente tem que fazer aquela validação de entender daquelas pessoas que a gente trouxe para perto da gente, quais realmente são as dores, quais realmente são os problemas, o que realmente move ela, porque a gente vai gerar uma solução para aqueles problemas, ao invés de tentar criar um produto sozinho e tentar só vender para eles. Vamos então, agora, colocando, né, contextualizando, o primeiro ponto é essa etapa de atração nas redes. Por quê? Porque se você tem que estar onde a sua persona está, a gente identifica em que redes sociais que elas estão. A gente sempre fala que antes de você querer ir para uma segunda, você tem que estar bem estruturado em uma primeira, né? Você tem que ter o teu pilar. Por exemplo, se você sabe que a sua persona está no Instagram, está no LinkedIn e no Facebook, o que você tem que fazer? Primeiro, uma escolha. Onde que provavelmente ela vai estar mais em massa, mais em peso ou mais achável? E aí você vai ter que... E outra, né? Não só isso. Onde eu vou dar conta de estar integralmente. Por quê? Cada uma tem as suas peculiaridades. Se você quiser estar em todos os lugares ao mesmo tempo desde o começo, a probabilidade de você fazer tudo meia boca é muito grande. Então é melhor você estar em um lugar de verdade a tentar estar em todos mais ou menos. Um exemplo é um aluno que seguiu o By The Book, o Vivendo de Conhecimento. Ele estava lá com menos de 2.000 seguidores no Instagram, não que seja pouco, já é bacana. E aí ele seguiu exatamente o Vivendo de Conhecimento, só ficou no Instagram, e na hora que ele foi lá abrir a primeira turma dele, sem colocar nenhum real em tráfego, em nada, ele fez lá quase 70 vendas. Do primeira vez, faturou lá mais de 10 mil reais, sem investir um real em marketing. Por quê? Ele focou onde ele poderia estar. Tava lá, direct bombando, tudo bombando, tá? Então isso é muito importante. Você tem que estar onde ele está. Por quê? Onde você pode estar também, né? Não só eles. Você vai atrair com o quê? Com conteúdos, mais para frente, com anúncios, e os anúncios são geralmente a propagação daquilo que você fala, porque o anúncio não foi feito para vender. O anúncio foi feito para atrair as pessoas que fazem sentido para você e repelir aquelas que não fazem sentido estar com você, porque o teu conteúdo define a tua audiência. Então você quer fazer anúncio para poder ampliar? Chama para lives, né? Chama nos stories também as pessoas para estar perto de você, porque no próximo passo você tem que fazer o quê? Separar para se relacionar. O que é? É tirar as pessoas desse barulho do mundo. Você tem que tirar elas, porque não tem como competir não só com outros players que estão investindo muito mais do que você, mas também com outras coisas que não fazem nem sentido você querer competir. Por exemplo, futebol, a Netflix. Então você tem que tirar do barulho do mundo para trazer para perto, né, Xando? A principal função da atração é, primeiramente, mostrar para as pessoas que você existe, né? É falar, oi, lembra que a gente fala quem é você na internet? Então, a atração é falar assim, oi, estou aqui, né? É o primeiro passo, oi, estou aqui e falo sobre tal assunto. Ou estou aqui, sou especialista sobre tal coisa. Ou estou aqui, vim resolver o seu problema de tal. Isso é atração. Você chama atenção, você começa né? a chamar atenção. É assimilação. Sabe aquela... acho que o exemplo mais perfeito da atração, quando você vê que a atração está funcionando, é quando você gera, por exemplo, um conteúdo no Instagram e começa a ver que aquele conteúdo bastante gente salvou. Opa, ali você conquistou a atenção da pessoa, Sim. né? Aliás, é o que o Instagram mais leva em consideração. Você salvou conteúdos, quer dizer, opa, fixei, né? Atrair. Isso aí aquela história agora. Faz sentido para mim, eu não posso perder essa informação. Exato. Depois eu vejo. Já tá atraindo. Exatamente. Mesmo que ela não veja, mas pelo menos tá importante para ela. Uma expressão que o Xando falou
ver se a atração está funcionando, ela é muito relevante porque a primeira coisa que acontece nem é a atração, é a assimilação. Ou seja, a pessoa saber que você existe. Porque aí você chama a atenção dela. Aí ela começa a ver, putz, ele falou sobre uma dor, qualquer pessoa poderia falar sobre dor, mas na hora que vai falar, ela fala de um jeito que não conecta, não sabe o campo semântico. Por isso que a gente já falou no vídeo anterior, você tem que dominar, saber ser um especialista sobre a sua persona. Porque se você atraiu a dor, porque você sabia a dor, e na hora de externar a respeito, você falou de um jeito que conectou com a pessoa, acabou. Assimilou, atraiu, tirou do barulho do mundo, trouxe para perto. Por quê? É ali que você faz a separação para o relacionamento. Então você vai tirar do barulho e vai colocar o quê? Num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, ou em um grupo de Facebook, por exemplo, muitas das vezes. Mas a gente sugere, geralmente, na linha assim, WhatsApp ou Telegram, né? Dependendo do teu nicho, a galera já está no Telegram, outros eles estão mais resistentes a isso. Então, WhatsApp, não tem problema nenhum, principalmente no começo. E o que acontece? Você separou para se relacionar, tirou do barulho do mundo. Aí você tem que ter uma clareza muito grande, né, para a gente poder encerrar esse assunto, da diferença que existe num conteúdo de assimilação / atração para um de relacionamento. Lembra do funil? Sempre a gente vai falar do funil, né? No topo do funil, a gente está chamando a atenção das pessoas. Para chamar a atenção das pessoas, a gente tem que chamar algo, principalmente quando a gente não é conhecido por elas, tem que ser o que a gente vai falar, não quem é que está falando, porque você não é ninguém muitas das vezes para essa pessoa. Então você vai falar uma coisa que cutuca ela, que chama a atenção dela, pronto, opa, assimilei a sua existência, porque aquilo que você vai falar para mim talvez seja importante, porque pelo menos as palavras-chave estão certas. Aí eu vou ter contato com o teu conteúdo. Nesse momento, você tem a possibilidade de atraí-la para perto ou repelir ela para longe de você. Então é muito importante você ter conhecimento total. E aí, por que a gente está falando da importância da diferença? Quando a gente fala de assimilação e atração, a gente está falando sobre chamar a atenção. Assimilação e atração é chamar a atenção. Para quê? Para começar a tirar, pelo menos um tempinho dela. Você não vai conseguir tirar ela do barulho do mundo naquele momento, mas pelo menos ela vai separar alguns minutos dentro do barulho do mundo ainda para te ouvir. E aí, nesse momento, se ela te ouve uma vez, te ouve de novo, começa a fazer sentido aquilo que você fala, do jeito que você fala, pronto. Você consegue trazê-la mais para perto. Aí sim estamos falando de relacionamento. Aí sim estamos falando de conquista. Nesse momento, a gente pode, claro, naturalmente, trabalhar algo mais denso, mais educativo. Tanto é quando a gente fala do atitude digital e do venda de conhecimento, é isso que a gente ensina. Trouxe para perto. Começa a entregar, ter encontros semanais com as pessoas gratuitamente. Para quê? Para aprender sobre a persona. No final das contas, de graça, a gente sabe que não tem nada, né? Porque as pessoas estão pagando com o tempo dela e você também está recebendo, que é recebendo informação. Não tem nada mais valioso do que informação. Nada. Por quê? Na hora que você vai escalar, o que é escalar? É você pegar algo que já está validado e fazer com que ele exploda em um processo mais de uma robotização, muitas das vezes. Uma coisa muito mais automatização, não é nem robotização. Você consegue automatizar. E o que é isso? Né? Eu sempre falo, automatize a atração e humanize a conversão. Por quê? Quando você sabe exatamente as características, claro que você não sabe perfeitamente, mas você tem uma visão clara das características daquela pessoa que você quer atrair, você consegue colocar o quê? Um tráfego pago num conteúdo que chama a atenção dela. Tá vendo por que a gente fala que você tem que jogar conteúdo para poder atrair? Você tem que ter a clareza para poder escalar. Na hora que você tem ele perto de você, aí sim você começa a se relacionar. O que você acredita que esteja impedindo você de perder 3 quilos nessa pandemia? O que você acredita que esteja te impedindo de vender os seus cursos na internet enquanto todo mundo está conseguindo vender e você não? Você está fazendo perguntas de relacionamento. Você já está um nível abaixo. Não é só chamar a atenção de uma dor. Aqui vamos bater um papo. Abre o jogo para mim que eu vou tentar te ajudar de uma maneira mais profunda. E é neste momento que você trabalha com os quês, né? As estratégias de comprar a ideia. Tudo isso aqui, quando a gente está no nível do gratuito, a gente está todo mostrando uma possível jornada para ela evoluir. E você vai aprendendo, Até que vai chegar um momento em que você tenha clareza sobre o que ela realmente precisa e oferece uma solução pontual para resolver um problema pontual, né, irmão? Uma dica legal por exemplo, que você já vê uma diferença, inclusive no relacionamento, né? Com essa pulverização, vamos chamar assim, né? Com essa explosão de lives abertas em Instagram, YouTube, até mesmo Facebook, tudo quanto é lugar, o que acontece? Muitas vezes é mais importante você
você quer dar um conteúdo mais denso, se você quer dar um conteúdo mais específico, e até mesmo selecionar um grupo de pessoas mais interessadas, pessoas mais quentes, você pode começar a fazer lives fechadas. Você faz num Zoom aí fechado, você faz num... Por quê? Porque você vai ter um público mais quente, com menos barulho ainda, porque por mais que você faça uma palestra de 1 hora, por exemplo, 40 minutos, tá lá no meio da bagunça. Então, mas eu falei, o conteúdo super denso. Foi super denso, só que o cara tava lá fazendo qualquer coisa na rede social. Então, uma dica importante é, na hora de você colocar esse conteúdo mais denso, é preferível você ter menos pessoas assistindo, mas assistindo até o final, engajadas até o final. Aí é aquilo que o João falou agora, né? Você continua com um grupo pequeno, mas com mais frequência, você repete aquele grupo. Eu estou fazendo live no sábado para os bancários, por exemplo, há 20 e tantos sábados seguidos. Não dá um monte de gente. Imagina, quem você vai parar? Um gerente de banco para escutar? Não dá um monte, mas vai aos poucos, né? Na hora que você olha para 20 sábados, é muita coisa. E aí você vai ter no seu público são pessoas fechado, diferentes, né? Você aprende com eles. E você tem a retenção maior, né? Lembra o seguinte, pensa no funil. O funil, se a boca é mais larga, é naturalmente que o meio dele já é mais fechado. Então você não tem que nunca imaginar que uma live aberta sobre qualquer assunto que seja de topo de funil, ele vai ter tanta gente quanto no meio. Mas você pode ver que quanto mais fundo, possivelmente maior a retenção daquelas pessoas, não só até o final do conteúdo que vai ser exposto, mas ao longo da sua jornada. Então, como o Xandro falou, você tem que tomar um cuidado, porque é muito melhor ter qualidade a ter quantidade. Não adianta ter um monte de gente. Você vai lá, tem um monte de gente girando no meio daqueles mofo que, né, a pessoa fala. Você tem a parada de conteúdo mais de meio de funil. Não adianta, se você vai ter um monte de gente ali dentro que vai embora, não vai prestar atenção, você não vai agregar valor a ela, mesmo porque uma palavra que ele falou que é importante, que é o fechado, né? Se você começa a falar uma coisa que já é mais profunda, porque é meio de funil, numa live aberta, nem todo mundo vai conseguir entender aquilo e pode ser que ela fale, não, puta, tá falando umas coisas que não faz sentido pra mim, não faz sentido pra ela naquele momento, porque ela é topo de funil, você tá falando coisa de meio de funil. Então é importante você ter essa clareza, esse discernimento para saber o que falar, com quem falar e quando falar. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, né? A gente falando aí a respeito da diferença entre atrair e se relacionar com o público, porque no final das contas a gente tem o interesse, né, de vender, né, entregar uma possível solução. E a gente falou aí a respeito da etapa de atração nas redes, né, assimilação e atração, separar para poder se relacionar e abordamos aí a diferença entre esses conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você achou, espero que você tenha gostado. Comenta se você tem algum insight, algo que você gostaria que a gente falasse num vídeo futuro. E se inscreve no canal caso não seja inscrito, dá teu like aí, compartilha com geral e a gente se vê no próximo conteúdo. Fui!